Vamos hoje dar início a este ciclo de conferências da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal 2024. O nosso orador é o professor Dr. Félix Carvalho, que falará sobre o conceito de uma só saúde na perspectiva de um farmacêutico toxicologista. O professor Félix Carvalho é subejamente conhecido de todos, é licenciado em Ciências Farmacêuticas, doutorado em Toxicologia, professor catedrático de Toxicologia na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e membro numerário da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal. Desempenha atualmente os seguintes cargos: é responsável do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia do Porto, é presidente do Conselho Científico da Faculdade de Farmácia do Porto, é presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos, é ex-presidente da Eurotox, ou Associação dos Toxicologistas Europeus e das Sociedades Europeias de Toxicologia, é ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, é membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos do Infarmed, é editor associado, o membro do corpo editorial de várias revistas científicas nas áreas da farmacologia, toxicologia, dependências e ciências farmacêuticas. A sua principal área de investigação é a toxicologia e durante os últimos 32 anos o professor Félix Carvalho foi coautor de mais de 500 artigos científicos e capítulos de livros e coeditor dos livros Toxicologia Forense e Toxicologia Fundamental. Vai-nos falar sobre o conceito de uma só saúde na perspectiva do farmacêutico toxicologista e, de acordo com o que é indicado no mail de divulgação da nossa academia, o conceito de uma só saúde representa uma abordagem abrangente e integradora que procura harmonizar e otimizar de forma sustentável a saúde das pessoas, animais e ecossistemas. E o professor Félix Carvalho irá explorar diversos exemplos desta abordagem a nível local e global, na sua perspectiva de toxicologia. De maneira que resta-me desejar a todos uma excelente conferência e que seja lucrativa para todos nós. Será certamente, já tive o privilégio de assistir a intervenções deste tipo do professor Félix Carvalho e só posso recomendar a maior atenção. Professor Félix Carvalho, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Professor Sousa Lobo. Agradeço-lhe muito as suas palavras, que faço todos os dias por merecer na minha atividade profissional, embora tenham sido exageradas, como sempre, mas agradeço de todo o coração, porque é nesse sentido que tento sempre avançar na minha vida profissional. É para mim um privilégio, sem dúvida, dar pontapé de saída nestas conferências da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal. E vou falar de um conceito que está muito em voga, que é o conceito de One Health, o conceito de uma só saúde. E o professor Sousa Lobo já, de certa forma, já foi referindo aquilo que eu ia dizer no meu primeiro diapositivo, que é, enfim, o que é um conceito de uma só saúde. Eu fui buscar este conceito à Organização Mundial de Saúde, em conjunto com outras organizações que elaboraram então este conceito. De facto, é uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e optimizar de forma sustentável três pontas do triângulo: a saúde das pessoas, a saúde dos animais e também a saúde dos ecossistemas. Pretende-se aqui promover o bem-estar e combater as ameaças à saúde e aos ecossistemas e também responder simultaneamente à necessidade coletiva de água, e temos em Portugal já exemplos
da falta deste bem essencial, nomeadamente a nível do Sul, no Algarve, da energia e ar limpos, alimentos seguros e nutritivos, tomando então medidas contra as alterações climáticas. Vou falar sobre este assunto também, contribuindo para o desenvolvimento sustentável que se deseja para os nossos filhos, netos e a sua descendência. Naturalmente que aqui o papel da toxicologia vai entrar e nem de propósito eu tenho aqui neste diapositivo aquilo que é a missão da Sociedade Europeia de Toxicologia, a Eurotox, da qual fui presidente até 2023, até o ano passado, e a missão da Eurotox é a de promover a ciência e o ensino da toxicologia e influenciar os quadros regulamentares e políticos, vejam bem, para promover a segurança dos seres humanos, dos animais e também do ambiente e proteger a saúde global. Esta missão da Eurotox, que já existia há muitos anos na nossa sociedade, é sem dúvida uma missão no sentido de uma só saúde. E, portanto, a toxicologia tem aqui um papel importante. Como se pode ver aqui nestas rodas dentadas, é natural que qualquer risco e perigo que representem quer os tóxicos, quer os agentes patogénicos, vão fazer de imediato, vão ter uma influência imediata a nível da saúde dos animais domésticos, da saúde pública, da vida selvagem, das plantas e também do solo. Eu, nesta conferência, vou abordar essencialmente aquela primeira parte, o perigo e risco dos tóxicos, deixando os agentes patogénicos para quem está mais preparado para falar sobre esta área. Falando destes riscos, é necessário que se pense na caracterização, na avaliação dos riscos, na caracterização que começa pela avaliação, através de uma avaliação dos efeitos dose-resposta. Há aqui um trabalho muito intenso que tem que ser feito pela toxicologia regulamentar e toxicologia mecanística também, a identificação dos perigos, a avaliação do tipo de exposição que cada um vai ter, que é para se poder caracterizar então o risco e se fazer aqui a gestão do risco através da determinação daquilo que é o nível de risco aceitável, as alternativas de controlo e também decisões para controlar os problemas que podem decorrer da exposição a substâncias que nos podem causar toxicidade ou problemas de saúde. E aqui também a comunicação de risco é, sem dúvida, também um ponto agregador de todas estas áreas, porque é necessário que a população tenha conhecimento, de facto, de todos estes parâmetros. E então temos que avaliar isto a nível quer global, quer a nível local. E eu vou agora apresentar uma série de exemplos, começando por exemplos a nível local deste tipo de riscos e das consequências que têm tido, para passar depois a um nível mais global. E para começar a nível local, nada como esta doença que é muito bem conhecida, a doença Itai-Itai, que é este Itai-Itai é uma palavra japonesa que significa ai-ai, é uma interjeição de dor, e já vamos ver como é que aparece esta interjeição de dor. Isto acontece em 1946, numa zona do Japão, aqui nesta zona mais ou menos a meio do Japão, em Toyama, em que as pessoas foram gravemente afetadas por esta doença, caracterizadas por grandes dores e também por fraturas ósseas. E então, qual foi a causa principal desta doença? A causa principal desta doença foi o consumo de água e arroz contaminados com grandes quantidades de cádmio que vinham de descargas, eram provenientes de descargas de uma mina de zinco da Câmara Municipal de Toyama, nas minas Kamioka. E esta água do rio era utilizada para a irrigação dos campos de arroz,
era também utilizada para beber, para lavar, pescar, enfim, todas as outras utilizações das populações a jusante desta mina. E a questão aqui é que a toxicidade do cádmio é caracterizada por osteomalácia e amolecimento dos ossos, bem como osteoporose, à perda de cálcio que leva a uma perda de massa óssea e também fraqueza e esta deformação do corpo que dá então aquelas dores intensas e aquela interjeição de dor itai-itai deu então origem a esta doença. Poderia-se pensar que no Japão, de repente, ao verificarem o efeito deste metal pesado, que a lição teria sido aprendida. A verdade é que não foi. Passados 4 anos, logo no início dos anos 50, aparece aquilo que é a doença de Minamata. A doença de Minamata acontece aqui no sul do Japão, na Baía de Minamata, em que aqui começam a aparecer já uma série de casos de gatos, gaivotas e pescadores que apresentam, e as suas famílias, que apresentam sintomas graves de envenenamento. Começam a morrer as pessoas às centenas e outras que, mesmo que não morrem, desenvolvem problemas neurológicos que são permanentes. Começam a nascer crianças com paralisia cerebral e atraso mental, e aquilo que é uma característica comum a todas estas pessoas e também aos animais que apresentaram os sintomas é uma dieta baseada em peixe e também marisco desta baía de Minamata, que estava contaminada com com elevados níveis de mercúrio que provinha de uma descarga de uma fábrica, uma Shiso Corporation, que fabricava acetaldeído, que era utilizado na produção de plásticos e utilizava um catalisador de mercúrio. Ora, podia-se pensar que esta lição foi aprendida. Na verdade, eh, ainda nos nossos dias, aparece a utilização do mercúrio em grande quantidade numa zona do Brasil, desculpem, numa zona do Brasil, na Amazónia, principalmente nesta zona da Amazónia que é o Tapajós, onde se faz a extração de ouro pelos garimpeiros que utilizam então o mercúrio para extrair o ouro e extraem grandes quantidades, cerca de 30 toneladas por ano, correspondentes, vejam bem, a cerca de 1 bilhão 680 milhões de euros. Isto, de facto, em termos económicos, para eles é muito importante, mas está a causar uma devastação ambiental e níveis crescentes de mercúrio no ambiente. Tem-se notado, principalmente, um aumento do mercúrio nos peixes piscívoros, aqueles que se alimentam de outros peixes mais pequenos. E como as populações desta zona do Tapajós, nomeadamente os indígenas Munduruku, melhor dizendo, se alimentam à base de peixe, aquilo que tem acontecido é que estes indígenas apresentam níveis elevados de mercúrio nos seus tecidos e apresentam também problemas neurológicos caracterizados por ataxia cerebelar, déficits cognitivos, que indica de facto uma neurotoxicidade induzida pelo mercúrio. Muito bem, temos então este exemplo bem característico também desta utilização de mercúrio e principalmente pelos garimpeiros, mas a verdade é que a utilização de mercúrio pelos garimpeiros aparece no final do século XIX. E esta não é nova. Este aparecimento do mercúrio no final do século XIX implicou uma contaminação dos oceanos que tem vindo constantemente a aumentar, nomeadamente depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é um dos metais poluentes mais preocupantes nos oceanos.
A proveniência não é apenas a extração de ouro, também pode ser a combustão de carvão, a própria extração de mercúrio, enfim, outras fontes antropogénicas e também não antropogénicas. O que é verdade é que os níveis têm vindo a aumentar sustentadamente. E um aspecto muito importante do mercúrio é que ele sofre bioconcentração, biomagnificação e bioacumulação. Isto significa que, ao longo das cadeias alimentares, o mercúrio vai aumentando a sua concentração nos peixes. Desde os peixes mais pequenos, nomeadamente das sardinhas, que têm pouco mercúrio, até os peixes de grande porte, no é caso do atum, do marlim do peixe-espada, os níveis vão aumentando cada vez mais. Isto é um alerta para que quem tem este cuidado de se alimentar à base de peixe, de tentar, dentro do possível, alimentar-se dos peixes de menor porte, porque são aqueles que têm menor quantidade de mercúrio na sua composição. Bom, um outro exemplo, também a nível local, mas que já vamos ver que tem repercussões depois também muito persistentes, é o que aconteceu na Itália, numa indústria, a Givaudan La Roche e Mesa, em Seveso, e esta indústria produzia um herbicida que foi tristemente conhecido na Guerra do Vietnã, foi muito utilizado na Guerra do Vietnã porque conseguiam os americanos destruir uma boa parte da floresta ao fazerem um spray deste herbicida sobre as florestas. A Guerra do Vietnã, que durou entre 1955 e 1975. Logo no ano seguinte ao final da Guerra do Vietnã, em 1976, esta fábrica ainda estava a funcionar. Os trabalhadores produziam o 2,4,5-T a partir do tetraclorobenzeno, que está aqui a sua estrutura, e produziam então este herbicida, o 2,4,5-T. Esqueceram-se de parar a reação numa sexta-feira e foram para fim de semana. Ora, a reação continuou sem controlo e aconteceu uma violenta explosão que acabou por destruir a indústria, libertando então grandes quantidades de dioxinas no ambiente. Foi observada uma elevada mortalidade nos animais domésticos naquela zona e também níveis elevados deste composto, o TCDD, o tetraclorodibenzodioxina, que é um produto desta reação que se libertou depois em grandes quantidades e que é extremamente tóxico, não tem qualquer valor comercial, é um subproduto desta reação. Ora, este fenómeno acaba por ser muito importante mesmo 30 anos depois, imaginem, 30 anos depois, vejam a persistência deste fenómeno, em dois problemas de saúde. Primeiro, o aparecimento de cancros. Todos os cancros ou apenas cancro da mama foram estudados 30 anos depois e verificou-se que havia uma correlação positiva entre a quantidade de TCDD que era detectada nas pessoas que desenvolviam cancros, ou seja, havia aqui uma associação entre os níveis de TCDD e o aparecimento do cancro. E um outro aspecto também muito preocupante foi que se verificou um risco duplicado de endometriose com mulheres, em mulheres em níveis séricos de TCDD superiores a 100 partes por trilhão. Para quem não está muito familiarizado com endometriose, é uma doença que acomete as mulheres, em que o endométrio acaba por crescer fora do útero e durante o período menstrual acaba por sangrar abundantemente nas outras zonas e acaba por provocar dores e até problemas de fertilidade, etc. E o que é certo é que se fez uma experiência para se
tentar perceber se esta associação se traduz ou não num facto em que há uma demonstração de efeito, de dose-efeito. Foi feito um estudo em macacos resos durante 10 anos, em que se verificou, fêmea naturalmente, em que se verificou o aparecimento de endometriose moderada a grave em 43% dos animais numa concentração de tetaclorobenzodioxina de 5 partes por trilhão e em 75% dos animais numa concentração de 25 partes por trilhão. Ou seja, temos aqui a demonstração que, aumentando a exposição ao TCDD, há um aumento da endometriose. Um outro exemplo também local, mas que não deixa de ser preocupante, é o que aconteceu há muito pouco tempo, em 2016, o mundo de facto ficou chocado com imagens do rio Daldican, que aparece aqui nesta zona da Rússia, em Norilsk, e aparece esta coloração vermelha deste rio. E a causa desta coloração resulta do derramamento de lamas de uma barragem de filtragem perto desta cidade russa, que tem, em termos de produção de níquel e paládio, um grande papel no fornecimento destes metais a nível mundial. Produzem cerca de 13% e 44% destes dois metais, respectivamente. Ora bom, eu essencialmente até aqui apresentei alguns exemplos de poluição local e de como eles podem originar efeitos extremamente negativos a nível das populações locais, mas a verdade é que, embora estes exemplos possam parecer remotos e distantes, na realidade a contaminação e a poluição ambiental local são constantes e afetam todos a nível global, e vou passar então a alguns exemplos a nível mais global. Naturalmente, quando pensamos a nível global, temos que ter em conta que existem fenómenos de aquecimento global, e vou falar sobre isto, que já referi, do aumento de CO2, metano, óxido nitroso, a eutrofização pode ser originada pelo EDTA, fertilizantes, eliminação de resíduos, a neurotoxicidade de inseticidas e de metais, a lixiviação de poluentes pela chuva ácida, a imposição de sexo diferente por compostos organostanhosos, a desregulação endócrina por poluentes orgânicos persistentes, os efeitos comportamentais das drogas, dos fármacos psicotrópicos, a toxicidade direta de antibióticos, desinfetantes, agentes anticancerígenos, antialgínticos, que estão sempre a ser enviados para o meio ambiente, o aparecimento de zoonoses, e eu aqui não vou aprofundar, que decorrem, por exemplo, de desmatamento de florestas, que origina depois o aparecimento de doenças, como o caso do ébola, nas populações que fizeram esse mesmo desmatamento. Começo por então falar um pouco sobre os produtos farmacêuticos. Os produtos farmacêuticos são poluentes pseudopersistentes. O que é que eu quero dizer com isto, por pseudopersistentes? Eles são degradáveis, eles degradam-se. No entanto, nós estamos constantemente a emitir para o meio ambiente esses mesmos medicamentos, os fármacos, quer através da excreção após o consumo desses mesmos medicamentos, excreção urinária ou excreção fecal, ou mesmo o envio dos medicamentos para o meio ambiente quando não são consumidos. E ainda um outro aspecto que é extremamente importante, em alguns casos com maior impacto até do que os medicamentos que são utilizados a nível humano, que é os medicamentos utilizados a nível veterinário, principalmente aqueles que são utilizados como promotores do crescimento. Ora, este envio constante para o meio ambiente, tornando os produtos farmacêuticos pseudo-persistentes, implicam
que se vai encontrar uma miríade de fármacos nas águas de superfície e também grande quantidade de fármacos nas águas da torneira. Tem-se encontrado concentrações elevadas, nomeadamente na ordem dos nanogramas por litro ou mesmo microgramas por litro, de fármacos de forma isolada, que depois, no seu conjunto, atingem quantidades extremamente elevadas, em que nós não sabemos logo à partida que efeito poderão originar quando se encontram em mistura. E, portanto, estamos ainda por saber que tipo de afetação nós estamos a ter na saúde das pessoas, dos animais e dos ecossistemas do envio desses medicamentos, desses fármacos para o meio ambiente. Mas há alguns trabalhos que já têm sido feitos, nomeadamente no meu grupo de investigação, nomeadamente um trabalho que foi feito por um estudante de doutoramento, o Bruno Nunes, que já há algum tempo, em que nós avaliamos o efeito do diazepam, que aparece, diga-se de passagem, em grande quantidade na água das torneiras, em vários locais no mundo, e verificámos que o diazepam, mesmo em quantidades muito baixas, eram capazes de perturbar esta espécie de peixe, a gambúsia ou o brookie, que existe nomeadamente no estuário aqui do Rio Minho, e percebemos que o diazepam originava comportamento anormal em que se verificava uma letargia e também o facto de eles passavam a nadar perto da superfície e começavam a ter problemas na pigmentação. Ora, isto origina de imediato dificuldades ou perturbação nesta relação entre presa e predador e da cadeia alimentar. Estas espécies ficam naturalmente muito mais suscetíveis aos predadores ao terem este tipo de comportamento. A poluição da água e a questão de uma só saúde estende-se muito para além dos produtos farmacêuticos, naturalmente. Estamos a falar também dos metais tóxicos, já referi aqui a questão do mercúrio, os produtos químicos vários, os derrames de petróleo, os resíduos urbanos e industriais, os pesticidas, fertilizantes, os escoamentos agrícolas com todos os pesticidas que são utilizados, os produtos que vão nos esgotos, uma quantidade elevada de substâncias que cada uma delas naturalmente permitiria uma conferência de per si. Há aqui um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é esta questão dos plásticos e dos microplásticos. Mais de 10 milhões de toneladas entram nos mares todos os anos. É uma grande quantidade de plásticos que são enviados para o mar. Também aqui tivemos notícias muito recentemente. Devem-se lembrar desta notícia que aparece em 8 de janeiro deste ano, em que se refere ao aparecimento de toneladas de plástico em águas portuguesas que foram dar à costa da Galiza, que tem a ver com um cargueiro com bandeira da Libéria que perdeu 6 dos seus contentores, que transportava então este plástico a 80 quilómetros de Viana do Castelo. Começa então por afetar essencialmente a Galiza, mas já um pouco mais tarde, em 17 de janeiro, há poucos dias atrás, verificou-se então a sua presença nas praias de Caminha e também da Figueira da Foz. Estamos a ter então estas pequenas partículas de plástico espalhadas pela costa. Também aqui o meu grupo de investigação realizou aqui algumas experiências, nomeadamente misturando o, o, os plásticos, ou microplásticos, melhor dizendo, com um metal que também sabemos que é um grande contaminante ambiental dos nossos dias, o lítio. O lítio, hoje em dia, com o aparecimento das baterias de lítio, tem sido também um contaminante por excelência
do ambiente. E então, o que nós fizemos foi um trabalho em que fizemos a exposição desta espécie, Daphnia magna. É uma espécie sentinela de água doce que é extremamente sensível aos poluentes. E então verificamos que os microplásticos e o lítio, por si só, têm efeito tóxico sobre esta espécie, nomeadamente a nível da sua capacidade de crescimento e de reprodução, e que a mistura origina um efeito superior, um efeito que poderemos dizer que poderá ser sinérgico ou mesmo de potenciação. E, portanto, temos aqui um alerta para este tipo de toxicidade. Mas não ficamos por aqui porque estamos também preocupados com aquilo que é o aquecimento global. E então, numa segunda experiência que foi publicada o ano passado, em 2023, nesta revista Science of the Total Environment, nós o que fizemos foi fazer exatamente as mesmas experiências, mas com água mais quente e também com uma maior intensidade luminosa. E verificamos que o aquecimento da água, que não é muito, até 25 graus, e o aumento da intensidade luminosa aumentaram a toxicidade a longo prazo destas misturas de lítio e também de lítio com microplásticos para a Daphnia magna. Ou seja, o aquecimento global tem aqui também um papel importante em termos de uma só saúde. Temos que falar sempre também do aquecimento global. No ano de 2022, em 21 de abril, ou melhor, em 21 de abril de 2023, foi publicado um relatório da World Meteorological Organization de 2022. E aqui, neste relatório, é indicado que a concentração dos três principais gases com efeito estufa, o dióxido de carbono, o metano e também o óxido nitroso, atingiram níveis máximos históricos em 2021. Isto é preocupante. É preocupante porque, como tem um efeito estufa, são gases de estufa, têm originado um aumento da temperatura global. E aquilo que tem sido referido é que, nos últimos 100 anos, nós aumentamos cerca de 1,15 graus acima daquilo que o que era essa temperatura ambiente anterior. E qual é a preocupação com estes aspectos? A preocupação tem sido essencialmente até mais, não com a temperatura média ao longo do ano, mas essencialmente com as vagas de calor. As vagas de calor são aquela grande preocupação, e vemos aqui numa publicação do Expresso de novembro do ano passado, uma notícia que nos causa muita, de facto, que é uma notícia que nos causa muita preocupação. O calor causou 70 mil mortes na Europa em 2022. É algo que, de facto, temos que pensar em termos até dos mecanismos que podem estar subjacentes a este efeito tão elevado em termos de mortes pelo aquecimento global e, uma vez mais refiro, principalmente que ocorrem durante as vagas de calor. E o que é que ocorre nas vagas de calor? Qual é a toxicidade que se espera nas temperaturas ambiente elevadas? Essencialmente dois parâmetros logo inicialmente, que é uma variação nos parâmetros cardíacos que levam ao aparecimento de arritmias cardíacas, muitos morrem por arritmias cardíacas, e também um impacto em parâmetros vasculares que vão originar, nomeadamente da viscosidade do sangue, da pressão sanguínea, etc., que vão levar a problemas como infarto miocárdio, doença tromboembólica, as síncopes devido à hipotensão, paragens cardíacas e também doenças renais agudas. São essencialmente estes os
as preocupações durante as vagas de calor. E a verdade é que, se nós olharmos para este diagrama que eu tirei de um artigo publicado há relativamente pouco tempo, vemos que está tudo ligado entre o stress térmico, a função cardiovascular, as consequências metabólicas, e eu quero aqui referir que nas consequências metabólicas apresento aqui a obesidade e o aumento dos níveis de glucose, ou seja, há um agravamento também da diabetes, que depois tudo está relacionado com a disfunção renal. E, portanto, qualquer um destes fenómenos funciona também como uma roda dentada, em que quando é afetado, os outros vão também ser potenciados naquilo que é o efeito. Ora, também na qualidade de farmacêutico, tenho também a preocupação de perceber qual é o efeito de alguns medicamentos quando nós temos uma temperatura ambiente mais elevada. E a verdade é que temos que ter um cuidado muito, muito grande relativamente a alguns medicamentos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Medicamentos que interferem na transpiração. E a transpiração é um fenómeno que ocorre para nós conseguirmos baixar a temperatura corporal. E algumas classes de medicamentos impedem esse efeito. Os anticolinérgicos, os beta-bloqueadores, os antihistamínicos, as fenotiazinas e os vasoconstritores. Os fármacos que são afetados pela desidratação, níveis de fármacos. E aqui alguns com grande preocupação devido a uma janela terapêutica muito, 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 muito pequena. A digoxina, o lítio, a varfarina e os antiepiléticos, os níveis destes fármacos podem ser afetados pela desidratação que ocorre em vagas de calor. A diminuição de sede, que pode ser originada por inibidores da enzima de conversão de angiotensina e também pela butirofenona. A desidratação e desequilíbrio eletrolítico pode ser originado por diuréticos, pelo álcool e também por antibióticos. A redução da função renal, que pode ser originada por anti-inflamatórios não esteroides, por sulfonamidas e pela ciclosporina. O agravamento de doenças causadas pelo calor, que pode ser causado por vasodilatadores, bloqueadores dos canais de cálcio e também pelos antihipertensores. A interferência com o nível subcelular e a atividade das proteínas de choque térmico, que pode ser originado por bloqueadores dos canais de cálcio, pelos agonistas dos receptores também alfa-adrenérgicos. E, por último, mas não menos importante, a própria interferência com a termorregulação, que pode ser originada por antipsicóticos e agonistas serotoninérgicos. E nós temos muitos medicamentos a este nível e não só. Também temos drogas de abuso a serem utilizadas pelos jovens nesta altura. E eu vou buscar um exemplo também de um trabalho de investigação do nosso grupo, em que nós estudamos o efeito da êxtase, que é então este agonista serotoninérgico, ainda que indireto, em que nós avaliamos o efeito em animais, em morganhos, mantidos a duas temperaturas, uma temperatura ambiente de 20 graus centígrados e uma temperatura elevada de 30 graus centígrados. E mantivemos um grupo controlo até uma temperatura elevada de 30 graus centígrados sem qualquer tratamento. E aquilo que vem aqui à direita são cortes histológicos do fígado desses animais. Reparem que o corte histológico do fígado dos controlo não tem qualquer problema. Nos morganhos que foram tratados com êxtase, começa-se a ver aqui alguma diferença, alguma picnose, os núcleos aqui mais marcados. Mas, quando se coloca os animais numa temperatura ambiente mais elevada, há uma destruição generalizada do fígado. Isto é preocupante para este tipo de substâncias e este fenómeno pode e tem ocorrido em jovens que consomem este tipo de substâncias. Bom, estamos a falar sobre questões que são globais
e é preciso que se fale também da poluição a nível global. E a verdade é que esta poluição global, nas últimas décadas, as mortes causadas por várias formas de poluição do ar ambiente, poluição química tóxica, aumentaram 66%. Curiosamente, estão ao nível das mortes causadas por um só tipo de hábito, que é o hábito tabágico, que urge também eliminar pela quantidade de mortes que causa. E a verdade é que uma boa parte destas mortes ocorre em países de baixo e médio rendimento. Os poluentes que maiores preocupações causam são, sem dúvida, as partículas, o monóxido de carbono, o ozono e o dióxido de azoto e o dióxido de enxofre. E a verdade é que muitas vezes ocorre esta poluição não só a nível ambiental, mais global, mas também a nível doméstico. Cerca de 2,4 mil milhões de pessoas cozinham e aquecem as suas casas com combustíveis poluentes e todos os anos 3,2 milhões dessas pessoas morrem prematuramente devido à poluição atmosférica doméstica. Vejam só. E mais de 95, 99% da população vive em zonas onde a poluição do ar é superior às diretrizes da qualidade do ar da OMS, e 44,2 milhões de mortes são atribuídas à poluição do ar ambiente todos os anos. E a verdade é que os gases de estufa que provocam um aumento provocam as alterações climáticas e depois os resultados dessas alterações climáticas, como são os fogos nas florestas, as tempestades, o aumento do ozono a nível do solo, vão originar aqui uma roda constante de um aumento dessa poluição do ar. E essa poluição do ar, juntamente com o aumento da temperatura, vão aumentar também aquilo que são a produção dos alergénios que aparece especialmente durante o período da primavera e o período do verão, levando a uma grande quantidade, e cada vez temos mais deste tipo de doenças, alérgicas respiratórias, como a asma, a rinite alérgica, etc. Um outro aspecto que eu não gostaria de falar é este, o do amianto, que ainda aflige uma grande quantidade de países em todo o mundo, e Portugal ainda tem uma grande quantidade deste tipo de material em algumas construções. Este é um material fibroso de silicato natural, que é utilizado como revestimento resistente ao fogo para edifícios e instalações industriais, e é uma das principais causas de cancro. Todos os anos, cerca de 125 milhões de pessoas em todo o mundo são expostas ao amianto nos seus locais de trabalho, e aproximadamente 107 mil trabalhadores morrem devido a exposições anteriores. E ainda é produzido em grande quantidade pela Rússia, pela China e pelo Cazaquistão, que exportam para uma grande quantidade de países, nomeadamente que têm uma regulação, uma regulamentação menos rigorosa, nomeadamente de países de África. E o cancro, que é o mais característico, que é o mesotelioma, pode aparecer 10 a 50 anos após a exposição ao amianto, e atenção, é potenciada pela exposição, ou potenciado pela exposição ao tabaco. Portanto, os fumadores têm uma tendência para sofrerem mais deste tipo de poluição. A poluição global por chumbo é também preocupante. Lembram-se com certeza que até há relativamente pouco tempo ainda utilizávamos a gasolina com chumbo. O último país, isto fica como uma curiosidade, que eliminou o chumbo da gasolina foi a Argélia, e fez-lo em 2021. Hoje em dia já não há país nenhum no mundo que tenha chumbo na gasolina.
Mas a verdade é que existem muitas outras fontes. As tintas das casas antigas, os brinquedos mais antigos também, imobiliário, peças de artesanato, poeiras, o solo, alguns medicamentos também populares e ayurvédicos e cosméticos ainda têm níveis de chumbo elevados. Enfim, há ainda enormes quantidades de chumbo a nível global, provenientes de várias fontes, que levam a que haja uma estimativa de cerca de perto de 1 milhão de mortes todos os anos. E estima-se também que cerca de mais de 800 milhões de crianças tenham concentrações de chumbo no sangue que vão exceder 5 microgramas por decilitro, e isto tem um efeito extremamente negativo a nível da sua função cognitiva. Poluentes orgânicos persistentes são também outra preocupação, nomeadamente alguns pesticidas, e eu apresento aqui vários: eldrina, clordano, DDT, heptaclor, endrina, dieldrina, mas também alguns produtos de origem industrial, no meu caso dos PCBs, o hexaclorobenzeno, e também alguns produtos, subprodutos de reações. Eu já falei da tetraclorodibenzodioxina, mas outras dioxinas também aparecem e também furanos. E qual é o problema destes compostos? Estes são compostos que são altamente persistentes, permanecem intactos por longos períodos, vários anos, no ambiente, são largamente distribuídos no ambiente como resultado de processos naturais, acumulam-se nos organismos, sofrem também bioconcentração, bioacumulação e biomagnificação nas cadeias tróficas e são tóxicos para os humanos e os animais. E um aspecto também que eu queria referir é que eles são voláteis na maior parte dos casos. E dependendo da sua volatilidade, eles vão passando do seu local de produção e de exposição para outros locais no globo. É conhecido o efeito que é o efeito chamado de Grasshopper Effect, o efeito gafanhoto, em que há uma evaporação e quando chegam a zonas mais altas da atmosfera, condensam e acabam por depositar noutros locais do globo, e pode ser um efeito gafanhoto a pequenas distâncias ou um efeito gafanhoto a grandes distâncias para os compostos que são mais voláteis. Devido a isto, foi assinado já em 22 de maio de 2001, efetiva a partir de 17 de maio de 2004, uma convenção, que é a Convenção de Estocolmo, que visa eliminar ou restringir a produção destes poluentes orgânicos persistentes. A verdade é que nem todos eles foram eliminados, alguns deles são restritos, mas são extremamente necessários, nomeadamente para a eliminação da malária, como é o caso do DDT, e alguns outros são ainda muito utilizados, sempre que vamos ao McDonald's ou outro tipo destas casas em que tem aquele papel antiaderente, já podemos saber que essa antiadesão que existe nesse papel é devido à utilização de alguns compostos surfactantes ou antiaderentes, melhor dizendo, como é o caso do PFOS, e também há outros que há uma produção não intencional em que vamos ter essa produção persistente porque aparece como subprodutos da indústria e também de outros fenómenos da natureza. Eu estou quase a acabar e não queria deixar de falar também do expossoma. O expossoma corresponde à totalidade da exposição humana desde a concepção, desde que o espermatozoide se liga ao óvulo e se implanta, nós imediatamente passamos a ter uma exposição desse novo ser a todos os poluentes que o rodeiam. E que pode originar depois uma modificação epigenética e até genómica nesse indivíduo. E nós, aqui, essa exposição global de todos estes componentes, chamamos-lhe o efeito cocktail. É um efeito que é originado, então, por vários tipos de compostos.
Vamos ver aqui o que é o resultado, o possível resultado deste efeito cocktail num trabalho que foi publicado pelo professor Andreas Kortenkamp, que conheço muito bem, e que estuda o efeito, então, de vários tipos de compostos completamente diferentes, que originam efeitos moleculares iniciadores também diferentes entre eles, mas que depois vão convergir todos eles para vários tipos de eventos fisiológicos que, no final, originam um resultado negativo, neste caso, a nível da função reprodutora, nomeadamente em malformações nos tecidos da reprodução, problemas na produção de esperma, na descida dos testículos, na contagem de espermatozoides, etc. Ou seja, compostos que à partida eram completamente diferentes entre si, convergem na sua função combinada de cocktail para um efeito adverso extremamente negativo, que se tem verificado a nível humano. Também o efeito cocktail se tem verificado a nível das crianças, com o aparecimento de obesidade infantil e diabetes infantil devido à exposição, por exemplo, combinada entre o bisfenol A, os ftalatos, os compostos organostanhosos, as dioxinas e os PFCs. E, portanto, temos que pensar nisto de uma forma global. Temos que pensar como é que nós conseguimos eliminar estes contaminantes antropogénicos, alguns deles com a capacidade de persistirem no ambiente dezenas de anos, ou mesmo centenas de anos, ou mesmo milhares de anos. E, portanto, temos que pensar o que é que queremos fazer. Vamos utilizar incineradores, vamos utilizar aterros. É um estudo, é um trabalho que exigirá muito de nós para que possamos ter este meio ambiente em boas condições e transmiti-lo para a nossa descendência. Um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, porque diz muito respeito aos farmacêuticos, é como é que se eliminam os contaminantes hospitalares. Naturalmente que uma boa parte poderá ser eliminada por incineradores, uma outra parte poderá ir para aterros, mas temos que ter em conta que se nós sairmos deste espaço europeu, ou então da América do Norte, todas as outras áreas a nível global, a nível mundial, estão muito deficientes relativamente à forma como tratam este tipo de resíduos hospitalares. Ainda há pouco tempo estive num país africano, de língua portuguesa, onde estes resíduos hospitalares eram deixados ao abandono em aterros, onde estavam lá os abutres e outras espécies completamente soltas e naturalmente que estas doenças se disseminam muito facilmente dessa forma. Portanto, uma só saúde, devemos pensar nela também a nível global. Como é que nós vamos fazer o tratamento das águas residuais? Nós vamos cada vez mais reutilizar a água. E ao reutilizar a água, temos que pensar que ela está contaminada com fármacos, com pesticidas, com muitos outros compostos. Como é que se faz esse tratamento dessas águas residuais? O cloro não basta, não é suficiente. O ozono, a ozonização poderá ser uma solução mas mesmo assim não funciona no seu todo. Temos que repensar esta forma de eliminação dos contaminantes antropogénicos. Estou mesmo a acabar. Falar-se novamente, quase como comecei, como é que se faz este conceito funcionar. Nós temos que ter os membros do governo, os investigadores, onde me incluo, e os trabalhadores dos vários setores, onde também me incluo, que devem implementar as respostas conjuntas para combater as ameaças à saúde a nível local, nacional, e global. Devemos desenvolver e partilhar bases de dados e vigilância entre os diferentes sectores. Devemos identificar novas soluções que resolvam os problemas de raiz e das ligações entre os riscos e os impactos. E, finalmente, devemos envolver as comunidades. Esta informação tem que chegar às comunidades, tem que chegar a todos para se promover os hábitos e atitudes de baixo risco, bem como para se promover a detecção
precoce e a contenção de ameaças à saúde. E dito isto, eu agradeço a vossa atenção e fico disponível para alguma discussão que a considerem útil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Félix Carvalho. Eh, Excelentíssima apresentação, desde já lhe digo, e de um problema que nos afeta a todos e com o qual nós lidamos eh, sempre, e principalmente quem se dedica ou quem tem uma profissão na área da saúde. Eh, eu combinei com o professor Félix Carvalho que começámos, seria rigorosamente 1 hora, e nós fizemos os 20 assistentes às 18h03, de maneira que à partida eh, fecharíamos dentro em breve. Mas com certeza que haverá tempo para fazer algumas perguntas e eu tenho já a professora Maria São José com a mão amarela no ar. De maneira que faça favor, professora São José. Ora bem, antes de mais, Félix, muitos parabéns, foi brilhante, adorei a apresentação e aprendi muito. Conheci Muito algumas das obrigado. coisas e estive atenta, tenho estado atenta àqueles telejornais e aquelas nanopartículas que apareceram nas praias, é realmente incrível. Bom, queria só dizer, professor Sousa Lobo, que tivemos um máximo de 37 participantes. Portanto, Sim, intervenientes sim. que estiveram aqui a escutar. Portanto, 37, às 37. 18h32. 37, fantástico. Depois cresceu um bocadinho. A minha questão é rápida. Aliás, eu já a tinha colocado e eu acho que está na altura, se calhar, dos farmacêuticos, e estão aqui pessoas que politicamente poderão ter alguma influência, que eu acho que é ensinar a população em geral como descartar os produtos farmacêuticos. Porque há muita gente ainda que deita para a sanita. Lixo. Quando deixa para o lixo orgânico, vai para o lixo orgânico e vai ser incinerado. Mas há muita gente que deita para. Eu não sei se a nível da nossa classe não era possível fazer alguma coisa que pudesse chegar às populações, nomeadamente televisão, uma pequena difusão. Por exemplo, na 2 aqueles momentos verdes que não chega, porque a 2 não é vista por ninguém, mas eu acho que seria fácil. Hoje em dia há tantas, principalmente a gente jovem, pensa tanto Ai, vamos proteger o nosso planeta, e acho que esta é uma pequena intervenção que nós poderíamos fazer, era só. E, de novo, os meus parabéns. Acho que Muito obrigado. Eu é alguma concordo coisa. plenamente. Eu concordo plenamente. Nós temos a Valor Med a recolher os medicamentos das farmácias, mas devo dizer, e esses medicamentos vão normalmente para a incineração. Infelizmente, aquilo que é o impacto no ambiente é muito mais, vai muito para além daquilo que são os medicamentos fora de prazo de validade. São os medicamentos que nós tomamos e que excretamos. E nós excretamos ou através dos metabolitos ou mesmo através dos compostos sem qualquer modificação. E isto vai também para o meio ambiente. São milhares de toneladas diariamente que não há forma de evitar que isso é o bulk da contaminação. E no meu ponto de vista, o segredo aqui vai ser no tratamento das águas residuais. Será no estudo do tratamento das águas residuais que vai permitir eliminar os fármacos que estão nessas águas residuais, evitando então que haja contaminação do meio ambiente. Há muito trabalho ainda a ser feito desse ponto de vista. Obrigada. Tá? Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Professor Fernando Ramos também tem a mãozinha levantada. Faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eh, Naturalmente, as primeiras palavras são para o professor Félix Carvalho, eh, mas, sobretudo, dar aqui uma nota, apesar de provavelmente ter conflito de interesses. Uma palavra especial à Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal, que traz temas importantes
não só para os farmacêuticos, mas neste caso para a sociedade em geral, e portanto que hoje estes 31 que ainda aqui estão possam, de facto, da próxima conferência, evidentemente, trazer mais gente, porque estas temáticas, não só da saúde, mas sobretudo da saúde, são fundamentais e obrigado à Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal por se preocupar com elas. Para o nosso colega Félix Carvalho, apenas dois comentários, mais do que perguntas. Uma é, efetivamente, aquilo que ele referiu, de que a eliminação de medicamentos, não só, e aí as farmácias e o Valormed faz um trabalho de facto notável e creio que a todo o país começamos a ter essa preocupação, pelo menos essa mensagem está bem passada, mas depois a outra questão fundamental é que, queiramos nós ou não, nós temos de facto uma coisa que se chama oceano e onde, ou oceanos, se quiserem falar, e onde tudo está, no fundo, afinal, o grande resíduo. E aí sim, julgo que, não sei, é um comentário, mas gostava de ouvir o Félix. Depois, a outra questão, enfim, porque me cruzei com ela e porque em alguns dos meus estudantes de doutoramento, particularmente, neste caso, uma que na questão dos resíduos de antibióticos, de facto, na alimentação, e aqui a questão de não propriamente um resíduo antibiótico dentro daquilo que é seguro, daquilo que é a avaliação de risco, mas quando chegamos a encontrar, não digo qual a área, nem qual o alimento, para não vos preocupar, mas 3 resíduos de antibiótico, digamos, num mesmo alimento. Todos os 3 abaixo do limite máximo de resíduo, de facto, que nós consideramos seguros farmacêuticos, mas que nós, enfim, a questão da própria resistência aos antimicrobianos, se isso pode ou não ser potenciado, como é que isso é potenciado e porque, de facto, estamos a falar de 3 antibióticos de 3 famílias diferentes. Mas essa é uma questão muito particular, Sem mas dúvida, eu concordo. voltar a ressalvar. Obrigado, Félix, por trazer Sem este dúvida. tema da atualidade e importante para a saúde e para a população em geral. Eu concordo e agradeço ao professor Fernando Ramos estas duas questões. A primeira, relativamente à questão dos oceanos, para nós temos uma obrigação de estudar esse assunto com maior afinco até do que outros países, tendo em conta a quantidade a área que temos para defender. E eu preocupo-me essencialmente com os estuários, porque são zonas altamente contaminadas e onde nós temos uma diversidade que também temos que defender e que estão altamente contaminadas não só pelos medicamentos, como também por metais pesados, por esgotos domésticos ou esgotos industriais, e estamos, de facto, a colocar em causa essa diversidade a esse nível. Naturalmente que nos oceanos ainda contamos com alguma diluição, mas nas zonas mais costeiras não é assim tão verdade, principalmente quando nos aproximamos, quanto mais próximos estamos dos estuários, maior se nota essa poluição e, portanto, concordo plenamente. Relativamente aos resíduos dos antibióticos, eu também tenho uma grande preocupação com esses resíduos e com o facto de ser mais do que um antibiótico, porque eles podem ter um efeito potenciador ou sinérgico no aparecimento de resistências, mas também nos fenómenos de alergias. Quem é alérgico a um determinado antibiótico poderá ter esse problema. Nas resistências cruzadas que pode originar com outras estirpes, uma vez no ambiente e, portanto, há uma grande preocupação. Mas eu já agora ia aproveitar esse tema para falar sobre os resíduos de pesticidas, em que num só alimento, como um tomate, nós podemos ter 5, 10, 14, 16 pesticidas diferentes que, no seu conjunto,
podem ter um efeito extremamente avassalador, principalmente durante as primeiras fases de desenvolvimento inútero, porque afetam o sistema nervoso central e isso poderá ser extremamente deletério desse ponto de vista. E, portanto, temos que ter aqui uma ação global e contínua, eu diria contínua, e temos que alertar as comunidades para que este meio ambiente não é infinito, não é infinito. Obrigado. Tá? Eh, Ora bem, há mais alguma pergunta que queiram, há mais alguém queira pôr alguma pergunta, que pôr alguma questão ao professor Félix? Não há, ninguém pôs a mão. Eu queria só então, para terminar, queria só fazer um comentário. Já é a segunda ou terceira vez que ouço o professor Félix Carvalho falar acerca do- da, da toxicidade e da poluição e dos efeitos maus para a saúde de grande parte dos poluentes. Mas houve uma coisa que disse uma vez numa conferência que eu nunca mais esqueci, que foi o conhecimento que nós temos das consequências da maior parte dos produtos químicos que nós utilizamos na vida do dia a dia e que deitamos fora. Eu fiquei aqui a pensar nos antiaderentes do papel do exemplo que deu, porque nunca teria imaginado uma coisa daquelas e como isso há muitos. Eu lembro-me que falou que há milhares de compostos cujo grau de toxicidade são completamente desconhecidos. Nunca mais me esqueci, e não, nunca mais. E acho que me leva a algum grau de perplexidade em relação ao futuro, quando nós, por outro lado, sabemos que a maior parte dos países desenvolvidos, que são os mais poluentes, poluem e se fartam muito mais do que nós todos, não é? Mas é uma questão que o que vale é que nós deveremos ter essa consciência para, para conseguir melhorar a saúde de uma maneira geral. Eh, É apenas a ponta do Portanto, iceberg, sim, senhor, é verdade. diga, professor Félix, diga. É apenas a ponta do iceberg, sem dúvida. Sim. De maneira que iria então encerrar a sessão. Antes de encerrar, eu gostava de comunicar que nós temos, a Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal tem previstas até as férias grandes, até junho, mais 5 conferências. Nós tínhamos previsto 6 para os primeiros 7 meses antes, para os meses antes das férias, e já no próximo dia 22 de fevereiro teremos o professor João Rui Pita com a perspectiva histórica da publicidade a medicamentos em Portugal, século XIX e XX. Depois, no dia 21 de março, o professor Sousa Lobo eh, fará uma apresentação sobre ciência regulamentar, eh, que é uma nova designação dos assuntos regulamentares que todos nós conhecemos. No dia 18 de abril, a professora Madalena Pinto falará sobre a química do amor e do sexo na saúde, mitos e realidades. No dia 16 de maio, a professora São José Nascimento falará sobre vírus zoonóticos emergentes, o desafio de uma só saúde. E no dia 20 de junho, a professora Ana Catarina Silva falará sobre o potencial da via nose to brain na administração de fármacos. Portanto, estejam atentos às vossas caixas de correio, nós vamos divulgar e mandar para o conhecimento de todos os farmacêuticos, e não só, eventualmente,
estas, relembrar as datas, a hora será sempre a mesma, as datas e os temas que nós iremos abordar nestas 5 conferências até junho. Resta-me agradecer a presença de todos. Como disse há pouquinho, 37 presenças às 18h23. Pode ter havido, eu de vez em quando, periodicamente, ia vendo quantas pessoas estavam. Não, eu comecei e abri às 18h03 com 20 pessoas, de maneira que é natural que nós tenhamos chegado aos 38, 40. E isto leva-nos a todos os académicos a ficar muito satisfeitos. Muito obrigado a todos pela vossa presença, muito obrigado a todos pela vossa participação. Professor Félix Carvalho, foi, sem querer, foi o máximo. Sabe que eu gosto de utilizar de vez em quando assim, uma linguagem um bocadinho mais, e foi o máximo a sua conferência. Obrigado. Os, os estudantes do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas tinham toda a vantagem em ouvir esta conferência. De maneira que peço-lhe que mexa os cordelinhos na Faculdade de Farmácia, na qualidade de Presidente do Conselho Científico, para fazer O diretor do MIC para está presente, portanto é uma questão de falar fazer com esta ele. conferência, dizer, falar aos estudantes. E, portanto, agradeço-lhe mais uma vez e desejo a todos uma muito boa noite e até ao dia 22 de fevereiro com o professor João Rui Pita e a publicidade aos medicamentos. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Deus, boa noite. Obrigado, professor Félix. Obrigado. Obrigado. Boa noite.